O efeito Doppler é o fenômeno onde a frequência de uma onda sofre alteração devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Sempre que há esse movimento relativo e a gente tem ondas em questão, ocorre um fenômeno que a gente chama de efeito Doppler. Classicamente, a gente presencia o efeito Doppler ao assistir uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, né? Ou ao observar um carro que passa buzinando. Quando o carro se aproxima de você, o som se torna mais agudo, ou seja, maior frequência. À medida que, quando ele se afasta, o som se torna mais grave, com menor frequência. Tal efeito também ocorre com ondas luminosas, né, com ondas eletromagnéticas. E é isso que a gente vai abordar na aula de hoje, o efeito Doppler relativístico. Então, tomemos o referencial S' se deslocar para a direita com velocidade de módulo U. Suponhamos que no instante t igual a t' igual a zero, neste momento, quando as origens dos dois sistemas coincidem, uma onda eletromagnética plana e monocromática é emitida da origem dos referenciais coincidentes neste momento. Ok? A onda se propaga, vamos pegar a propagação da onda aqui, né, no plano XY para a direita, certo? E à medida que essa onda se propaga, o observador O', ele acompanha, né? Ele segue no mesmo sentido de propagação da onda. Então, os dois observadores, o observador O situado em S e o O' situado em S', vão aferir, vão determinar a equação da onda. Ok? Vamos tomar inicialmente o ponto de vista do observador S. Para o observador S, a frente de onda é determinada pela equação Psi de S, né, que depende de x, y e t, é igual ao cosseno de K escalar R menos ômega t. O produto escalar de K por R dá um escalar. Ok? Esse K ele é chamado de número de onda. Ele é o vetor, né, que aponta aqui no sentido de propagação da onda quando observado do referencial S. No caso do referencial S', a gente tem um vetor de onda K', né, que aponta no sentido de propagação aí da frente de onda, perpendicular, né, à frente de onda. Ok? Φ no referencial S, que depende de x, y e t, é dado por essa função, cosseno de KR menos ômega t. Esse R é o vetor posição, né, da frente de onda, certo? Desse ponto da frente de onda. Então, vamos lá. O K, que é o vetor de onda, ele é 2π sobre lambda vezes o versor de onda, o K chapéu. A gente costuma representar a frequência por F ou por Ni. A gente vai optar, nesta demonstração, usar a letra Ni. Mas se você quiser, você pode. Onde tem Ni, você troca pela letra F, se assim facilitar para você a representação. A gente pode reescrever a função Psi, né, de S, que é a função de x, y e t, né, uma onda plana, né, bidimensional, monocromática, ou seja, tem uma única frequência medida no referencial S e uma única frequência quando medida no referencial S'. Só que essas frequências elas divergem e o objetivo desta aula é encontrar a relação entre essas frequências, bem como a relação entre esses ângulos, o θ e o θ'. Ok? Então vamos lá, cosseno, o K ele é um vetor bidimensional, ele é Kx na direção Y mais Ky na direção J. E o R também é um vetor bidimensional, ele é x na direção Y mais Y na direção J. Então, menos 2π Ni t. Esse 2π Ni ou 2πf é a frequência angular, é o ômega. O ômega é 2π Ni, certo? Vezes o tempo. Fazendo o produto escalar, o I com o J vai dar zero, né? Porque são dois vetores perpendiculares, o produto escalar é zero. Kxi escalar YJ vai ser Kxy e escalar J. E escalar J é o módulo de I, módulo de J, cosseno de 90 é zero, certo? Então, vai sobrar somente
kx vezes x e ky vezes y, menos 2π vezes o tempo. Esse k ele pode ser decomposto no ky e no kx. O kx é k cosseno de θ e o ky é k seno de θ. Ok? Então, onde tem kx, k cosseno. Onde tem ky, k seno. Fez essa substituição. O k, lembre-se que é 2π sobre lambda. Onde tem k, a gente coloca 2π sobre lambda. Ó, 2π sobre lambda, 2π sobre lambda. Veja que o 2π ele é comum a todos os termos aqui. Ó. Posso colocar o 2π em evidente. Vai ficar 2π que multiplica x cosseno de θ sobre lambda mais y seno de θ sobre lambda. Então está aqui. Menos o 2π multiplica νt. O que importa para a gente não é a função de onda em si, mas o argumento, essa fase da onda. Essa fase da onda, obtida em S e obtida em S', deve ser representada por equações idênticas. Lembre-se do primeiro postulado da teoria da relatividade restrita, que diz que as leis da física têm a mesma forma em todos os referenciais inerciais. Ou seja, a forma deste argumento, a forma deste argumento em S tem que ser idêntica à forma desse argumento em S'. Ok? Em S' vai ser 2π x' cosseno de θ' sobre lambda' mais y' seno de θ' sobre lambda' menos νt'. Então, deve ter a mesma forma. Certo? Isso daí a gente impõe a partir do primeiro postulado da teoria da relatividade especial. Nossa próxima meta é relacionar o x' com o x, e o y' com o y e o t' com o t. Essas relações elas são obtidas das transformações de Lorentz. Lembre que das transformações de Lorentz a gente tem que x' é igual a gama x menos o t, onde gama é 1 sobre a raiz de 1 menos 1 ao quadrado sobre c ao quadrado. O t' é gama que multiplica t menos 1 sobre c ao quadrado x, onde o gama novamente é 1 sobre essa raiz. Por isso que ficou nessa forma. E o y' é igual a y, porque a gente não está considerando movimento relativo na direção y, somente na direção x. Nosso próximo passo é transformar o φ', medido em S', como função, colocar ele em função de x, y e t. Porque aqui ele está em função de x', y' e t'. Então, vamos colocar em função de x, y e t. Onde tem x', a gente coloca simplesmente a transformação de Lorentz, a relação dada pela transformação de Lorentz. X menos o t sobre essa raiz. E aí, repete o cosseno e repete o lambda. Mas, aí vamos lá, y' é simplesmente igual a y, y' se transforma em y. Seno de θ', vou continuar deixando aqui o seno de θ', lambda'. As transformações que eu vou substituir são simplesmente as transformações para x, para y e para t. Ok? E onde tem t', eu coloco simplesmente t menos 1 sobre c ao quadrado x, dividido pela raiz de 1 menos 1 ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, tem essa relação. Eu posso agora aplicar distributivo. Fica x vezes cosseno de θ', está aqui, dividido por esse denominador, menos o t vezes o cosseno de θ', também dividido por esse denominador. O t cosseno de θ', dividido por lambda', raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. Aqui não tem o que distribuir, então eu simplesmente repito. Já aqui dá para distribuir, fica ν' vezes t, dividido por essa raiz, menos vezes menos dá mais, ν' u x sobre c ao quadrado. Então, vai ficar ν' u x sobre c ao quadrado, dividido por essa raiz. Então, ficamos com essa expressão. O nosso próximo passo é colocar em evidência os termos que dá para ser colocado. Veja bem que aqui eu tenho o x e aqui eu também tenho o x. Vamos colocar o x em evidência. Vai ficar x que multiplica cosseno de θ' sobre esse denominador aqui, repetir. X que multiplica ν' vezes u sobre este denominador. X multiplica ν' vezes u sobre este denominador.
Está aqui, ó. Então, o x coloquei em evidência, mas sobrou agora esse termo que tem o tempo e esse termo que tem o tempo. Dá para colocar em evidência também o tempo. Colocando o tempo em evidência, o t multiplica menos o u cosseno de θ' sobre isso daqui, ó, sobre esse denominador. E o t multiplica menos nilinha, né? Então, menos nilinha, só que eu coloquei o menos aqui fora em evidência. Então, os dois eram negativos, ó, para poder ficar ok. Aqui fica sinal de mais. Menos vezes mais dá menos, eu retorno a essa expressão. Aqui deve ficar também sinal de mais. Menos vezes mais, menos, eu retorno a essa expressão. T vezes nilinha t, né, sobre a raiz de 1 menos 1 ao quadrado sobre c ao quadrado. Eu volto. Vamos denominar essa equação de número 4. E aí eu vou retornar a equação de número 1, que é a equação da frente de onda do referencial S, né, obtida em função de x, y e t. Filinha está sendo obtida aqui como função de x, de y e de t, não é? Então eu posso tirar esses linhas aqui. Pelo primeiro postulado, filinha e filinha em S' e φ em S, deve ter a mesma forma. O termo que multiplica x em filinha tem que ser igual ao termo que multiplica x em φ. Ou seja, essa expressão entre parênteses é igual ao cosseno de θ sobre lambda. E o que multiplica o y, que é seno de θ' sobre lambda', tem que ser igual ao que multiplica y aqui, que é seno de θ sobre lambda. Então, seno de θ' sobre lambda' é igual a seno de θ sobre lambda. E o que multiplica o t aqui tem que ser idêntico ao que multiplica o t aqui. Então, igualando, vai ficar essa expressão igual, que multiplica o t aqui, é o ni, igual a ni. Eu posso trocar o ni' por c sobre lambda'. Eu troquei esse ni' por c sobre lambda'. Esse c eu posso cancelar com o quadrado aqui. E ficou u sobre c. U sobre c eu posso chamar simplesmente de beta. Então, ó, esse dividido por esse é o beta. Então, sobrou beta dividido por lambda' vezes essa raiz. Ok? Então, como a gente tem o mesmo denominador, eu posso colocar ele aqui, o mesmo denominador, e repetir os numeradores. Cosseno de θ' mais beta, igual a cosseno de θ sobre lambda. Então, vamos guardar essa equação. Posso chamar ela de equação I, né? Essa equação aqui eu posso chamar de equação 2i. Já aqui, nessa expressão, é mais conveniente a gente deixar o ni'. Eu vou colocar o lambda' em função de ni'. Lambda', trocando de lugar com ni', então lambda' é c sobre ni'. Então, onde tem lambda', eu coloco um c. Aí aqui embaixo teria o ni' que vai passar aqui para cima. Ni'. Tranquilo? Mais uma vez eu tenho u sobre c. U sobre c é beta. Então, esse u com esse c eu substituo pelo beta. E aí a gente tem beta cosseno de θ' vezes ni', e aqui eu tenho ni'. E os denominadores agora são idênticos, né? Que é 1 menos u sobre c elevado ao quadrado, ou 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. U sobre c a gente está chamando de beta. U dividido por c a gente está chamando de beta. Então, onde tem u sobre c ao quadrado, eu coloco beta ao quadrado. Ok? E agora eu posso colocar o meu ni' em evidência. Colocando o ni' em evidência, a gente tem que ni é igual a ni', que multiplica 1 aqui, né? 1, mais ni' vai multiplicar beta cosseno de θ', e dividir raiz de 1 menos beta ao quadrado. Eu tenho aqui a equação do efeito Doppler relativístico. Ela é uma equação bem geral. Veja bem que esse θ' ele é qualquer, então é uma equação bem geral. Equação diferente daquela que vocês costumam ver nos livros didáticos. Aquela equação ela é retirada daqui. Esta é mais geral. Para obter a inversa, basta trocar o beta por menos beta. E aí a gente obtém a inversa. Onde tem mais beta, eu troco por menos beta. Onde tem, aqui seria beta ao quadrado, menos beta ao quadrado, a mesma coisa que beta ao quadrado. Então não mudou nada, né?
só mudou o sinal superior. E, obviamente, as grandezas no referencial S' eu troco pelas mesmas grandezas medidas em S. Θ' eu troco por θ, Ni' eu troco por Ni, e Ni eu troco por Ni'. Então, eu obtive aí a transformação inversa. Veja bem, então a gente tem a equação I e a equação 2I. Eu vou dividir uma pela outra para obter uma relação entre os ângulos. Então vamos lá, eu vou dividir esse segundo membro dessa equação pelo segundo membro dessa. Multiplica a primeira pela inversa da segunda, que é lambda sobre cosseno. Lambda vai embora com lambda, ficou seno sobre cosseno, que é a tangente. Aí agora eu vou dividir esse por esse. Ó. Então eu multiplico a primeira, que é lambda' sobre, que é seno de θ' sobre lambda' pela inversa da segunda, que é lambda' vezes essa raiz, dividido por cosseno θ' mais beta. Lambda' vai embora com lambda', ficou seno de θ' vezes raiz de 1 menos beta ao quadrado, dividido por cosseno θ' mais beta. Essa transformação, ela me dá o ângulo θ, uma vez que eu tenha o ângulo θ', ok? E a transformação inversa, como é que eu faço? Mais uma vez, para obter a inversa, eu troco o beta por menos beta. Então, onde tem tangente de θ, fica tangente θ'. Onde tem seno de θ', seno de θ. Cosseno θ', cosseno de θ. Certo? Onde tem mais beta, eu troco por menos beta. Esse denominador tem que ser negativo, porque eu troquei o mais beta por menos beta. Então, tem aqui a transformação que relaciona os ângulos medidos entre a frente de onda e o eixo X ou X', né, para cada referencial desse, para S e S'. Ok? Então, a nossa equação do efeito Doppler, está aqui ela, e a gente vai agora estudar casos particulares dela. Veja bem, primeiramente, vamos fazer θ igual a zero. Então, para θ igual a zero, eu vou pegar a transformação inversa aqui, ó, certo? O que significa θ igual a zero? Significa dizer que esse vetor ele vai estar aqui, ó, certo? Então, ele vai estar apontando aqui. Ni' é igual a Ni, que multiplica 1 menos beta, cosseno de zero é 1. Então, 1 menos beta vezes o cosseno de zero, vezes 1. Posso colocar tudo dentro de uma mesma raiz, só que esse termo de cima eu elevo ao quadrado, que aí eu retiro, fica da mesma forma, né? Só que fazendo isso, ó, 1 menos beta ao quadrado é 1 menos beta que multiplica 1 menos beta, ok? E 1 menos beta ao quadrado é 1 menos beta que multiplica 1 mais beta. Esse 1 menos beta de cima, ele cancela com 1 menos beta de baixo, sobrou em cima 1 menos beta, embaixo 1 mais beta. Substituindo beta por 1 sobre c e tirando o mínimo, a gente fica com essa expressão aqui em cima. Da mesma forma aqui embaixo, substituindo beta por 1 sobre c e tirando o mínimo, a gente fica com essa expressão. C cancela com c, restou que Ni' é igual a Ni, que multiplica C menos U sobre C mais U. Esta é a expressão do efeito Doppler para o caso onde há um afastamento entre a fonte e o observador. Então, vamos lá. Na aproximação, a gente vai ter Ni' igual a Ni, que multiplica cosseno de 180, cosseno de 180 menos 1. Então, menos 1 com menos aqui fica mais. Então, fica 1 mais beta sobre essa raiz. Da mesma forma, para elevar ao quadrado, eu coloco 1 mais beta ao quadrado dividido por 1 menos beta ao quadrado. E aí, 1 menos beta ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado menos beta ao quadrado, que é 1 menos beta que multiplica 1 mais beta. 1 mais beta cancela com 1 mais beta, sobrou 1 mais beta dividido por 1 menos beta. Novamente, eu substituo beta por U sobre C. Substituindo e tirando o mínimo, né? Novamente, cancela C com C, vai ficar C mais U dividido por C menos U, raiz quadrada. Portanto, Ni' é igual a Ni, que multiplica a raiz de C mais U sobre C menos U. Isso quando for uma aproximação. Então, a gente pode escrever uma expressão geral assim, ó, Ni' é igual a Ni, que multiplica C mais ou menos U, dividido por C menos mais U.
Os sinais de cima vai implicar uma aproximação. Veja bem, na aproximação fica mais e menos, ó, em cima e em cima. E no afastamento a gente vai ter os sinais de baixo, menos e mais. Ó, no afastamento, menos e mais, ok? Então a gente tem essa expressão, sinais superiores para aproximação, sinais inferiores para afastamento. Lembrando que os sinais de cima é mais, menos, e o de baixo, menos, mais. Inverte. Então a gente tem aqui essas duas equações, são equações para o efeito Doppler longitudinal, ok? Em relatividade, a gente vai ter um efeito Doppler que a gente chama de transversal. Como é que é o efeito Doppler transversal? Bem, o efeito Doppler transversal, você tem um observador aqui e a fonte está aqui em cima, vai emitir as ondas e ela vai passar aqui horizontalmente com a velocidade u. Neste caso, ó, verticalmente, não há movimento relativo entre a fonte e o observador. Então, você esperaria, classicamente, a não ocorrência do efeito Doppler. Mas o que a gente nota é que ocorre o efeito Doppler quando a gente está trabalhando com ondas eletromagnéticas, né? O efeito Doppler relativístico ocorre. Qual a explicação para isso? Uma vez que não há movimento relativo, mas supondo U semelhante a C, da relatividade a gente tem que o tempo medido nesse referencial, ΔT', é diferente do tempo medido nesse referencial, que é ΔT. Então, a diferença entre os intervalos de tempo medido em S é o que justifica o efeito Doppler transversal. A ocorrência do efeito Doppler transversal é uma confirmação indireta da dilatação dos intervalos de tempo. Como é que ficaria a equação para o efeito Doppler transversal? No caso transversal, teria um K assim, formando o ângulo aqui de 90 graus. Então, o cosseno de 90 é zero, certo? Então, beta vezes o cosseno de 90 é zero. Então, aqui ficou 1 sobre essa raiz. Portanto, Ni' é igual a Ni dividido pela raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado, que é uma equação semelhante à equação da dilatação dos intervalos de tempo. Então, o efeito Doppler transversal ele não ocorre classicamente, ele só ocorre com ondas eletromagnéticas. O fato da medição de intervalo de tempo depender dos referenciais, isso acarreta no surgimento de um fenômeno chamado de efeito Doppler transversal. O efeito Doppler transversal é, pois, uma confirmação indireta da dilatação dos intervalos de tempo. Gostou desse vídeo? Deixa o joinha, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima.